multidimensionalmente, amplia muito o nosso entendimento das coisas. Nós vamos começar a entender que outras consciências em outros corpos podem estar nos influenciando multidimensionalmente e adulterando o nosso comportamento. E nós interagimos com elas o tempo todo. E não saber disso ou não admitir não te preserva em nada. O fato continua acontecendo naturalmente. O universo nunca pediu o meu endosso para ser o que ele é. Ele não pede a minha autorização para nada. A consciência extrafísica não pede a nossa autorização para continuar existindo. Ela existe, ela está lá. E ela observa, quando ela não espiona. E tudo isso é natural, faz parte da vida multidimensional da consciência. Admitir esse fato facilita bastante a sua autodefesa. É como se você estivesse numa casa sem paredes e não querendo ser visto. As nossas casas não têm paredes. Nós devíamos perguntar assim, você acredita em parede? Experimente. Até a física já diz que a parede não existe, que existem moléculas, partículas infinitesimais que compõem a parede. Dependendo do veículo que eu usar, essa parede pode ser rígida ou totalmente aberta e permeável. Se eu estou projetada, por exemplo, o meu psicossoma atravessa aquela parede, o seu também, se ele não estiver tão lastreado de energia. Então, parede é relativo. Janela, parede, muro, teto, são conceitos relativos que a gente precisa de rever. E com muita racionalidade, com muita tranquilidade, porque esse é um fato multidimensional. O fato de nós aceitarmos ou não, admitirmos ou não, acreditarmos ou não muda nada, ele continua lá, do jeitinho que ele é. Tá bem? Então, nós também admitimos essa visão multiexistencial da pessoa, porque nós achamos que ninguém fica assim, tão complexo como nós somos, de um dia para a noite, numa vida só. Você já observou que numa mesma família, dois filhos têm um código pessoal cosmoético completamente diferente um do outro? Onde que ele aprendeu aquilo? Por que um tem uma ética mais elaborada e o outro não? Para um vale tudo, para o outro ele se melindra, é sensível ao sofrimento dos outros seres, animais, plantas. O outro torce a cabecinha do gato, arranca a flor. Por quê? Onde que ele aprendeu isso? Nós somos muito mais do que transcende hoje nessa superfície aqui efêmera da vida humana que nós vivemos atualmente. Então, compreender isso, mesmo sem se recordar de tudo, já é um grande passo. Já permite que o seu instrumental parapsíquico, da sua retrocognição, da sua memória integral, funcione com liberdade. Quando eu não admito, eu travo. Eu não consigo fazer o download, eu não consigo baixar o arquivo da minha lembrança. Então, essa abertura facilita tudo. Não é uma crença, é uma abertura para a pessoa poder pesquisar. Se ela é um pesquisador ou uma pesquisadora nata, ela vai gostar dessa proposta. Tá bem, gente? Vamos seguir mais um pouco. Olha, a personalidade sensitiva, o que ela é? Quem é a personalidade sensitiva? É um homem ou uma mulher que tem essa soltura das bioenergias, essa facilidade com as bioenergias, descoincide o holossoma em diversas circunstâncias, tanto positivas quanto negativas, e por esse motivo essa pessoa diz que sente os ambientes. Quantos aqui sentem os ambientes? Se a temperatura está carregada, se a barra vai pesar? Pode levantar a mão? Sentir ambientes. A gente tem leitura energética de lugares e de pessoas. A maioria de vocês tem. Percebe, longe, fulano passou no fundo da sala, você fala, ele não está bem. Mas como é que você sabe? Porque eu sei. Percebo que ele não está bem hoje. Tem alguma coisa incomodando. Então, você vê que ela tem intuições, ela vivencia sonhos vívidos ou projeções conscientes. Ela tem a sensação de sair do corpo, ela sente as energias quando estão pesadas, sente quando perde energia nos ambientes ou no encontro com pessoas. Fiquei drenado, murchei, furou o pneu. Vocês já devem ter tido isso, quadro de exaustão súbita, sem lógica, sem razão aparente. Porque alguém precisou da energia e foi tirado de emergência. É uma doação de sangue forçada. É mais ou menos isso, você é um doador sem querer. O ideal é ser querendo e com um basta na hora certa, para saber como que controla. Essa que é a nossa proposta. Esse contágio da energia,
essa recepção ou emissão telepática, ela acontece com as pessoas, impressão de captar pensamento, isso tudo é uma situação normal para o sensitivo. Mas comentado nos salões hipócritas da sociedade, é como se a pessoa fosse desequilibrada. Se você chega num salão, num público que não é adequado, diz, essa noite eu tive uma projeção, uma experiência fora do corpo formidável. Eu encontrei com o Juscelino Kubitschek, nós mantivemos uma longa conversa. Eles falam, você está precisando de férias, fulano. Precisando descansar, tá? A gente nota que você está assim, um pouco estressado. Vocês sabem que é assim. Porque as pessoas têm muito medo do parapsiquismo. Então, a maioria refreia o assunto porque tem medo. O desconhecido gera o medo. E quem experimenta acha tão natural que se torna uma conversa deslocada com o público que não é adequado. Fala bobagem. Que fala com quem não vai entender. Então, acaba criando um descrédito social. O parapsíquico ele precisa se reeducar para ele ganhar a credibilidade social e se mostrar uma pessoa tão equilibrada quanto qualquer outra, só que sensitiva. Preservando a sensibilidade. E não castrando ou reprimindo, já que é uma habilidade, é um talento a mais. Como é que eu vou tratar um talento a mais? Eu vou querer esconder o meu talento. Eu tenho que mostrar, mas mostrar com educação, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Então, essa pessoa, ela geralmente, ela passa dificuldade justamente porque ela não sabe... Tá certo? Tá. Vejam aqui. Essa pessoa, ela não sabe, às vezes, controlar o contexto. Ela não sabe lidar com aquilo. O fenômeno, ele tem nomes diversos, ele apresenta diversas características, são algumas centenas de fenômenos diferentes, e o professor Valdo Vieira, nesse tratado Projeciologia, ele aborda com profundidade 54 fenômenos parapsíquicos, que a pessoa sensitiva vivencia no seu cotidiano. Então, o estudo jamais vai substituir a sua teoria, ou ouvir dizer, ou o achismo. Então, é importante você aprofundar e qualificar seus estudos. Por quê? Na hora de uma conversa, você vai saber usar o termo correto para aquela vivência. Você não vai usar um termo qualquer, você não vai tratar aquilo de um modo, vamos dizer, negligente, você vai dar seriedade ao assunto. Então, aqui a gente vê que os fenômenos, você vê o déjà vu, sensação de reconhecer o lugar que não conhece, a sensibilidade às energias, às projeções, clareaudiência, clarividência, premonições. Quais são os problemas comuns da pessoa que vive isso tudo sem saber do que se trata? Insegurança, baixa autoestima, aquilo que nós comentamos. Hipersensibilidade, desconfiança, teimosia, porque ela acaba se tornando um foco de problemas para ela, em vez de ser uma ajuda. Ela acaba tratando mal as suas habilidades parapsíquicas, ou reprimindo-as, ou tratando com descrédito, com brincadeiras, deboche, ironia, o que também não ajuda em nada. E os benefícios? Os fenômenos parapsíquicos têm um benefício formidável para nós. Ele amplia o nosso horizonte autocognitivo. Isso, para nós, é a chave de tudo. A pessoa sensitiva parapsíquica, ela amplia o seu universo autocognitivo. Ela sabe mais sobre si e sobre dos outros, porque ela está trabalhando com uma carta na manga. É muito inteligente usar. Não para espionar os outros, ou tirar proveito, ou saber o número da loto, mas para ações evolutivamente úteis, construtivas, edificantes. Porque ela vai ver que se ela usa com fins negativos, se ela usa com fins anticosmoéticos, ela vai ter o troco nas presenças extrafísicas, nas perseguições. Alguém já sabia disso antes de você e já vem atrás. Você não é o mais esperto do universo. Tem gente que já foi na sua frente. Então, você vai pegar essa onda negativa toda em cima de você. E aí vem os acidentes de percurso, como a gente chama, os acidentes físicos, uma série de embaraços que a pessoa passa a ter. E não é inteligente ir contra a ética do cosmos, usando o parapsiquismo para um fim que não é nobre, que não é digno, que não é inteligente, evolutivamente falando. Mas ele aumenta o universo autocognitivo, porque a pessoa vai atrás de informação, ela acaba achando alguma coisa que importe, que interesse. Agora, a labilidade ela é muito associada com outros recursos que a gente acha bem negativos. O álcool, as drogas ampliam os quadros, porque aí alteram mesmo a base das sinapses, dos neurônios. A pessoa fica comprometida, lesada,
fisicamente. Então, compromete a parte extrafísica com a contrapartida física. A pessoa fica alterada de saúde, com um elemento intoxicante no corpo, e ainda por cima tem o processo extrafísico, persecutório. Agora, aqui são os mais chamados, vamos dizer assim, os mais conhecidos estados de humor estudados. A depressão, a distimia, que é o baixo humor, o humor instável, negativo, ou o mau humor crônico, se a gente puder chamar assim, que é um tipo de depressão mais leve, mas é permanente. E a pessoa pode apresentar também as alterações no ritmo do humor, que é a ciclotimia, ela passa por um ciclo, ela passa de um ponto ao outro. Então, essas alterações também não ajudam. A eutimia é o nível de humor em que a pessoa tem um humor normal ou estável, tem os seus estados modificados, mas não chega a ter esses ápices, esses máximos de alteração de humor. A hipertimia é uma euforia excessiva também, quando a pessoa apresenta um humor. Há pessoas que cansam a gente de tanto entusiasmo. O entusiasmo, ele é uma vontade emocional, ele é cansativo, e ele drena as energias dos outros. É um tipo de vontade emocional, motivação emocional. Então, não ajuda. Já a pessoa altamente, realmente motivada, automotivada, é um processo racional. Então, é a vontade educada. Esse tipo de motivação é muito positiva. A gente não pode confundir entusiasmo, que é o fogo de palha, uma motivação emocional, com a vontade racional da automotivação, que é completamente diferente. Que é fruto da inteligência da pessoa, que ela mantém sempre aquele nível. Por isso que o fogo de palha passa, porque é uma vontade emocional, gasta energia e acaba rapidinho. Entusiasmo excessivo. A personalidade borderline quer dizer que já está na beira da linha, pode cruzar a qualquer momento. Sociofobia, a pessoa que tem medo do contato social, se priva do contato social. O transtorno explosivo, que é aquele que eu comentei da fúria, que é um nome novo, né? Transtorno explosivo intermitente, mas é o indivíduo que perde as estribeiras, traduzindo literalmente. Os transtornos de ansiedade são também conhecidos, hoje a mídia divulga muito. Os tipos de transtorno bipolares, o obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Esse TOC também foi bem divulgado. E os transtornos em geral, que são os altos e baixos, as mudanças de humor. Então, tudo isso acontece no âmbito do nosso humor cotidiano. Vocês têm esse material nos slides de vocês, não precisam se preocupar em copiar. Então, de acordo com esse código internacional, que é o Manual Internacional das Doenças Mentais, ou desordens mentais, perturbações mentais, estão classificados dessa forma. O transtorno bipolar ele tem essas diversas formas, sem outro elemento, então esse aqui é aquele que ninguém sabe exatamente. O transtorno depressivo, que ele pode cair nessas três sem uma especificação própria, pode ser só uma vez, profundo, pode ser recorrente ao longo da vida. Então, é bom nós sabermos dessa condição para saber, eu me enquadro em alguma dessas situações, eu estou tendo o acompanhamento clínico, o profissional me agrada, eu tenho afinidade, confiança na pessoa que está tratando do meu caso ou do caso de alguém. Nós achamos que o primeiro interessado na remissão é o portador. Então, ele é autônomo e ele tem que fazer a gerência junto com o profissional da saúde, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Se ele ficar entregue às baratas, igual leva o carro numa oficina mecânica, me conserte. Não vai resolver nada. Ele tem que participar ativamente disso. E com o domínio parapsíquico, ele pode alcançar um alto nível de controle do seu contexto. Essa é a nossa proposta. Está bem até aqui, gente? Tudo certo? Então, nós vemos aqui as nossas hipóteses de pesquisa. Elas tratam de mim, de você, de qualquer um de nós, da consciência intrafísica, porque somos seres humanos, personalidade humana, lábio, e que, pela descoincidência, vive esses estados alterados, que intensificam as parapercepções da pessoa. Ela, então, já se posicionou dentro daquele quadro. Ela apresenta essa imaturidade emocional, admite a hipersensibilidade, reações afetivas distorcidas, a baixa resistência a frustrações, não admite ser contrariado, igual a criança pequena. É muito adulto falando, vou parar o jogo, a bola é minha, não jogo mais. Magoei.
Se ainda tem muito adulto fazendo isso, o que está acontecendo conosco tem uma lógica tremenda. Nós é que estamos provocando a situação. É a nossa imaturidade, o nosso amor, o nosso melindre, a falta de educação emocional que está trazendo esse problema para nós. Frustrações, fracassos e erros. Como lido com esses 3 elementos? Surpresas desagradáveis. Como é que eu recebo as surpresas desagradáveis? Indignação. É fato natural e isso acontece e vai continuar acontecendo. Quando eu não estiver mais presente na vida humana, vai continuar acontecendo. As pessoas têm todo o direito de serem como são. Assim como eu me habilito também no direito de ser como sou, como estou. Nós devíamos dizer, estou fulano, não sou fulano. Que eu ainda estou em construção. Perdoem os transtornos, estamos em obras para melhor servir. Então, a imaturidade emocional leva a pessoa a 2 atitudes absolutamente favoráveis à labilidade patológica. Autovitimização, ninguém me entende. Autoculpa, deve ser minha a responsabilidade, mas eu não vou fazer nada a respeito. Autoculpa não ajuda nada, porque ela não envolve a responsabilidade na pessoa. A pessoa só quer se vitimizar e depois se culpabilizar pela vitimização. Primeiro, eles todos estão contra mim. Agora, vejam o que eu fiz. É a segunda parte, o segundo capítulo. As 2 posturas são infantis, estão totalmente distorcidas e equivocadas. Se vocês conseguirem me encontrar até o final do curso alguma vantagem na autovitimização e na autoculpa, vocês me falam, não deixam de falar, não. Até o final do curso, que eu estou procurando há muitos anos. Até hoje não achei nenhuma. Nenhuma vantagem. O que eu ganho com isso? Nada. O que eu perco? Tudo. Tempo, energia, espaço, oportunidades, companhias. Então, é só perder, perder, perder. O auto-vitimizado, o autoculpado, ele é um eterno perdedor. Também pode. Pode ser. Então, veja, nós precisamos vencer esses 2 elementos. Depois nós vamos falar do binômio antivitimização, autobenignidade. É o contrário absoluto do que nós falamos. Antivitimização, autobenignidade. O primeiro a se abordar com compreensão sou eu. Eu me compreendo bem. Por isso que eu sei por que eu agi daquela forma ou aconteceu tal coisa. Se não estava bom, eu vou mudar a hora que eu quiser, porque eu tenho autonomia. Eu sou dotado de uma condição que se chama livre-arbítrio. Arbítrio para errar e para consertar o erro. Eu tenho autonomia nos 2 casos, fazer bobagem e deixar de fazer. É a minha autonomia que a evolução me dá. Ela me atribui essa faculdade. Agora, o livre-arbítrio só é livre se eu usar comigo. Se eu usar com terceiros, eu perco o uso. E o cartão perde a validade. Só pode ser usado com você para arbitrar suas dificuldades, suas decisões, suas renovações. Se eu quiser usar para mudar o outro, eu sou penalizada por isso. Então, existe um erro de objeto no uso do livre-arbítrio. Em vez de usar para me modificar para melhor, para me fortalecer, eu uso sobre o outro para mudar o outro para ele ficar do jeito que eu queria. Eu estou contrariando o para-direito, o direito maior das consciências. É uma forma de manipulação, e até bem grosseira. Porque quando eu quero mudar o outro, eu já fiz um atestado de que ele não é bom como é, e eu já comecei por baixo. Eu já errei na abordagem. Se eu quero mudar, é porque ele não presta como é. É uma abordagem ruim para ajudar. O educador, ele nunca parte do princípio de mudar. Ele quer acrescentar, ele quer fazer rever, ele quer somar. Ele quer reaproveitar, reciclar a postura do educador. Agora, aquele que quer fazer o julgo sobre o outro, ele quer mudar o outro, usando o livre-arbítrio, que é uma faculdade que ele possui para se melhorar, mas querendo modificar a outra pessoa para ela se adequar aos meus interesses. É um ato máximo de egoísmo, mudar o outro. Porque dar exemplo é um processo muito mais difícil. Um bom exemplo ele pode demorar 10 anos, mas ele vai fazer efeito. Daqui a pouco ele é irresistível. Observem a irresistibilidade do exemplo. Se eu não dou o exemplo,
me acho muito avançado, por exemplo, vem fazer um curso como esse, ou ler livros da Conscienciologia, é muito positivo, muito nobre, mas não quer dizer que eu sou nobre. Quer dizer que eu preciso. E já detectei a minha necessidade. O outro, não, ainda não detectou. Então, se eu me vanglorio disso, eu estou usando um ato de força sobre o outro. Está claro, gente? Então, as hipóteses, nós achamos que o sentimento de vazio existencial que muita gente tem, perda do sentido da vida, tristeza incomum, que é chamado em conscienciologia de melancolia extrafísica, pode estar adstrito à falha, ao mandato pessoal dos compromissos evolutivos que a pessoa veio fazer aqui. Todo mundo vem à vida humana com um mandato próprio de autoevolução, um compromisso pessoal, um contrato de crescimento e desenvolvimento nessa vida, a partir do serviço às outras pessoas. No trato, no convívio, nós aprendemos mais sobre nós. Então, nós temos um contrato de crescer, de nos desenvolver. Aquele código pessoal de cosmoética precisa ser aprimorado vida a vida. Então, nós temos que mostrar esse serviço nesse planejamento da programação. Uma das nossas instituições que fazem parte da Unicim é a APEX, é a Associação sobre a Programação Existencial da Pessoa. Então, é uma área tão importante, esse projeto de vida, esse mandato que a pessoa tem aqui, que existe uma instituição hoje só para estudar e informar as pessoas sobre essa realidade. Nós temos 140 participantes aqui na sala, estão me corrigindo, e hoje vieram 22 pessoas que vieram hoje para fazer a inscrição do curso agora na hora. Nós estamos falando, então, desse mandato, dos compromissos. Nós temos compromisso de crescimento conosco, que nós chamamos do ego-karma, o autocompromisso. Eu tenho um compromisso de crescimento comigo mesma. E tenho um compromisso de crescimento com as demais pessoas, o grupo-karma. São compromissos hétero com o outro evolutivos. Eu preciso ser uma marca no crescimento de todos, não um obstáculo. Se eu puder ser um bom exemplo, dar um testemunho positivo para que outros cresçam. Então, não ser impeditivo ao crescimento alheio, não ser um obstáculo ao crescimento dos demais. Já é uma das cláusulas desse contrato. Outra, não ser um obstáculo ao meu crescimento. Não criar problema para mim mesmo. Não impedir meu crescimento, não ficar com ideias enferrujadas, bolorentas, não ficar com radicais livres na cabeça, oxidando as sinapses, aprendendo coisas novas, mudando, alterando um sistema de crenças, por exemplo, obsoleto, que está superado, que já não rende mais nada. Vamos dar um exemplo prático. A pessoa tem um sistema de crenças religioso, no qual ela mesma não acredita há muito tempo. Então, para manter aquilo, ela tem que brigar com o meio mundo. Quem está errado? A pessoa menos crente é aquela que quer convencer todo mundo da crença que ela não tem. Que se ela tivesse, ela não precisava falar. Tá certo? Olha a lógica daquilo que eu estou falando. O sistema de crenças que a pessoa precisa de brigar com o mundo para manter, porque ela mesma já não acredita. Quanto mais a pessoa briga, menos crente ela é. Olha os fanáticos religiosos, são os menos crentes. Precisa matar todo mundo para desaparecer todo mundo para só ficar ele, porque senão ele duvida dele mesmo. Tem uma lógica nisso, gente? Tem que pensar. Todo sistema de crenças pode ficar bolorento, seja ele político, filosófico, religioso, de qualquer natureza. Ele fica enferrujado, ele passa, ele dança, ele cai do galho, ele fica retrô, démodé. Então, o nosso processo de estar renovando o sistema de experiências e não de crenças é muito importante. Essas pessoas ficam empedernidas e não conseguem cumprir a sua programação existencial. Isso cria uma enorme frustração. Uma boa parte das pessoas hoje, essa crise de melancolia, de depressão, dizem que nós vivemos a era da depressão, uma boa parte é porque as pessoas estão perdidas em relação ao mandato daquilo que elas vieram fazer aqui. Eu não tenho obrigação de saber cada detalhe. Nós, por exemplo, no IPC, não temos um envelope com o nome da pessoa, dizer que é o seu mandato, a sua programação existencial, pode pegar, veio no seu nome, chegou pelo correio, pelo SEDEX. Até hoje eu não vi chegar, nem para mim. Então não tem, você tem que ir descobrindo o que não é. É um processo de eliminação. O que não te deixa feliz e te deixa insatisfeito, não é. Aquilo que te traz gratificação, bem-estar, você convive com os outros, tem um padrão de otimismo maior, é aquilo que está rendendo.
O que dá aquela pontadinha de mal-estar não é a proexis. Então é bom a gente olhar e escutar as necessidades evolutivas. Se fica nesse barulho, nesse corre-corre, nessa vitimização, nessa autoculpa, nessa labilidade, não vai ouvir as necessidades evolutivas. O que é que esse quadro emocional quer dizer? Qual é a mensagem evolutiva que está lá dentro que eu não estou captando? Ele está me mandando alguma mensagem. Por exemplo, o termômetro da autoestima, ele vai medir justamente a questão que é da frustração da pessoa e da incoerência. Quando a pessoa é muito incoerente nas práticas, entre princípios e valores, a autoestima cai. Vai lá embaixo. É o termômetro, indicando que tem alguma coisa errada. A pessoa está incoerente com aquilo que ela quer. Ela está fazendo o que ela não tem que fazer. Ela está contrariando o processo pessoal. Então, é muito bom a gente ouvir esses recados. Nós vamos voltar a esse tema e vamos poder abordar com mais profundidade. Agora, isso aqui é muito sério, porque já trata da incoerência. Olha lá. A incoerência, o que é essa teoria? É de um pesquisador, ele publicou essa teoria em 1957, é o professor Leon Festinger, chama-se teoria da dissonância cognitiva. É a incoerência entre o que a pessoa sabe e o que ela faz, teoria e prática, teática. Quando ela não vive de acordo com aquilo que ela tem, uma teoria, que os princípios pessoais dela indicam, ela cai na desarmonia íntima. Ela cria um conflito no holossoma. E aquilo começa a bater pino de todo lado. Aparecem as doenças, a autoestima cai. Tem uma série de fatores para a gente estudar. Então, quando a gente apresenta essa dissonância, esse mal-estar, pode saber que a gente não está, às vezes, vivendo ou aplicando princípios e valores coerentes com aquilo que a gente quer. As nossas metas estão incompatíveis com os valores e com os princípios. Então, esse nível de incoerência pode ser uma boa base da labilidade parapsíquica. Faça o que eu digo, não o que eu faço. É a máxima da hipocrisia social. Se eu não sou coerente com meus valores e meus princípios, eu entro em dissonância cognitiva e eu acabo criando um processo interno conflituoso, conflituosidade. Isso é esse pesquisador que apresenta, uma teoria muito bem desenvolvida. É um livro raro da gente encontrar no Brasil, porque é um livro esgotado. Teoria da dissonância cognitiva, Leon Festinger. Quem quiser, procura na internet, às vezes nesses sebos nacionais e internacionais, a gente consegue arranjar. Para quem tem facilidade com a leitura em inglês também, você pode conseguir no original. E isso aqui é muito sério. O parapsiquismo, ele é um recurso, ele não é doença. Mas se ele não for bem orientado, ele se torna enfermidade. Ele se torna um problemão. É por isso que muita gente parapsíquica é considerada desequilibrado, alterado, patológico, porque a pessoa não sabe lidar com a ferramenta que tem. Então, os problemas que, somados ao parapsiquismo destrambelhado, são a automedicação, às vezes a falta de cultura psíquica, que aquela pessoa não tem cultura parapsíquica, o medo em geral, um desconhecimento de si, desinformação, medicação exagerada, o que faz que a pessoa viva intoxicada, com um monte de coisa, tem medo de dormir porque vê consciências extrafísicas no quarto, acaba criando um padrão de insônia crônico, morre de medo. Agora, imagina que eles também têm medo da gente. Então, sabe aquela historinha infantil Pluft, o fantasminha? O fantasma que tinha medo de gente? Tem muita gente fazendo esse papel. Então, o medo, a gente tem medo do feio, do que tem a cara feia, do que tem uma forma exótica, e acaba comprometendo as nossas relações extrafísicas em função desse preconceito, até certo ponto, que é um preconceito mesmo. Então, veja, desconhecimento dessa questão aqui, ó, assimilação de energia e desassimilação da energia. Desconhecimento desse estado vibracional. Você que me perguntou a respeito da prévia, da profilaxia da crise. Se a pessoa não sabe nada sobre assimilação de energia, para ela proceder à desassimilação, por exemplo, todos os dias nós passamos por acoplamentos com as outras pessoas. E ficam cargas de energias tóxicas aderidas à nossa psicosfera, à nossa energia, ao nosso campo energético. Se chega no final do dia e nada foi feito, aquilo são camadas que vão sedimentando, vão se depositando. Daqui a pouco aparece aqui na nuca, aparece aqui nos ombros as contrações, aparece nessa região lombar.
E é muita gente com carga, bloqueio no cardiochakra, bloqueio na área do plexo, aqui do umbilico chakra. É muita gente. Porque a pessoa não sabe, ela todo dia ela põe uma carga de energia mais patológica ali, e aquilo vai sedimentando, vira uma camada, quase que impenetrável. Então, estagna a energia da pessoa, além de bloquear a entrada para renovar a energia. Então, ela fica com isso. O estado vibracional diário permite a pessoa fazer uma limpeza permanente nesse contexto. No final do curso, hoje, na parte final da última aula, na aula da tarde, nós vamos fazer uma prática com energia, mobilização básica e o estado vibracional, para a gente aprender pelo menos os rudimentos. Quem aqui nunca fez um trabalho bioenergético efetivo desse tipo? Pode levantar a mão. Pouquinho, a maioria já sabe. Então, a gente pode aprofundar a situação. Então, os desafios são promover o que é mais sério, o realinhamento dos princípios das pessoas, as raízes que a pessoa trouxe quando nasceu. Todos nós nascemos com princípios cosmoéticos próprios. Nós trouxemos raízes éticas de outras vidas, das experiências que nós fizemos. Então, essas raízes éticas precisam ser valorizadas. A nossa verdadeira etnia é extrafísica. É para-etnia. Ninguém aqui é italiano, negro, japonês, não tem isso. Até dentro do próprio estudo da biologia está provado que raça não existe. Todos temos um traço, um elo comum. E não existe raça. O processo racial, de fato, não existe. Existem diferentes tipos humanos. E que é uma tolice se basear nessa referência. É completamente tolo, denota ignorância muito grossa, muito crassa da pessoa em relação à pesquisa, aos estudos científicos. Então, essa pessoa não tem esse desconhecimento. Então, ela acha que o outro ser de outra cor é uma forma de valorização ou desvalorização de alguma coisa, que atribui algum valor à pessoa. O que nos atribui valor são os princípios cosmoéticos que nós trouxemos de outras vidas. E depois, se os valores que a gente escolheu na vida humana se estão compatíveis com os princípios. Eu prezo muito a ética, mas aceito qualquer parada para a gente fazer uma boquinha ali, tal, não tem problema. É a ética de Brasília? É lá no Planalto Central? Então você faz acordo? Então veja bem, o que adianta eu trazer princípios muito avançados e aqui fazer acordo? Os meus valores sociais não estão compatíveis com os meus princípios. Isso cria dissonância, favorece a labilidade. As alterações, as intrusões parapsíquicas. Altera a pessoa. E se as ações evolutivas não estão compatíveis com os princípios e com os valores, pior, porque a pessoa não dá as suas retribuições, ela então não consegue corrigir as dissonâncias. Faz sentido para vocês? Todos nós trouxemos princípios extrafísicos de ponta ao nascer. E esses princípios, quando são valorizados, através das nossas escolhas e metas, eles tendem a crescer cada vez mais. Nós ficamos coerentes conosco, com a evolução, com o processo evolutivo de maneira geral, e com isso sofremos menos intrusões energéticas e extrafísicas. A pessoa tem uma autodefesa natural. Uma autodefesa séria para a pessoa é fazer muita assistência, ajudar muito as outras pessoas, compreender os outros. É uma forma de autodefesa energética. Muito melhor do que qualquer simpatia que a pessoa possa fazer para se proteger, para ter o corpo fechado. Corpo fechado é cosmoética. Se a pessoa tiver mais cosmoética, ela tem mais defesa para aquilo que não é bom, para aquilo que não é saudável. Está claro até aqui, turma? Vamos encarar a sequência? Então, vamos lá. A labilidade, eu queria lembrar a vocês que foi definido como um estado alterado da consciência, e que a emocional é caracterizada por alterações. De vez em quando a gente tem que recorrer a esses lembretes para nós voltarmos à temática e alinharmos a nossa linha de expressão. Isso já foi passado, está no slide de vocês. Agora, a conscienciologia dá uma definição muito diferente, a labilidade, porque labilidade é um tema neutro. A labilidade é passar de um estado para outro. Eu comentei com vocês que o que motivou meus estudos foi a criatividade. Eu quis fazer um estudo sobre criatividade, e faço um estudo. E eu vou publicar nesse livro uma teoria conscienciológica da criatividade. Por quê? Porque é de ponta. A gente precisa trazer o nosso depoimento, a nossa parte. A psicologia já trouxe há 1001 teorias.
Algumas melhores, outras não. Tem uns trabalhos bem interessantes sobre criatividade, vocês vão ver aí na própria bibliografia. Tem aqui um livro de uma pesquisadora, o nome dela é Faiga Ostrower, ela está na nossa lista de bibliografia. Ela escreveu Criatividade, Processos de Criação. Os psicólogos, os pesquisadores em geral, eles se dedicam, se debruçam sobre esse tema, porque há 1001 explicações, e ninguém define. Então, quando uma coisa tem 1001 explicações e não tem um consenso, é porque ainda não está pronta a ideia. A conscienciologia não vem para definir tudo, mas ela pode contribuir muito. Então, nós queremos trazer uma teoria conscienciológica da criatividade. Por isso que nós dissemos aqui, o que se aproveita na labilidade? A criatividade. A facilidade de passar de um ponto ao outro. Não há repressão no processo. A pessoa lábil, ela não tem censura, está correto? Porque se ela perde as estribeiras em qualquer lugar, na frente das câmeras... Vocês já cansaram de ver isso na televisão, não já? No Senado, é muito bom, olha, se você quiser fazer um curso de psiquiatria, assiste a TV Senado, é uma coisa formidável. E é de longa duração, ensino à distância e gratuito. Aproveite. Porque ali você tem todos os tipos. O mentiroso, compulsivo, né? Não, não fui eu. Você tem os estudos, os mecanismos de defesa do ego, a projeção, foi ele. Você tem tudo. Tudo que quiser estudar da psicologia e da psiquiatria tem exemplo lá. Lamentável, mas temos os exemplos, hein? Do que não se deve fazer. Então, você vê, a conscienciologia, ela acha que a labilidade, se ela não é emocional, ela é passada ao campo das ideias, a mental somática é uma condição facilitadora dos estados alterados de consciência, criativos, sadios, indica desrepressão intelectual e pode levar à extrapolação, quer dizer, a captação de ideias originais e uma visão mais completa dos fatos. Ela amplia a sua criatividade no dia a dia. Criatividade é um estilo de vida, não é para criar coisa só. É um estilo de vida, é um modo de viver. A pessoa que tem saídas mais originais para os mesmos embaraços que todo mundo tem. Só que as saídas da pessoa são mais originais. Então, vejam aqui, a questão da conscienciologia, passar de um estado para o outro, facilita até a captação de ideias novas. Se você tem facilidade de mudar de bloco, é chamado até assim, mudar de bloco. Se você muda de bloco na hora de solucionar um problema, às vezes você acha a solução facilitadora, a solução genial. Quase todos os inventores e os grandes gênios do universo, eles acharam suas ideias geniais, justamente inspiradas, justamente porque tinham a facilidade de mudar de bloco. Eles dizem, quando eu estava fazendo outra coisa completamente diferente, é que me veio a solução. Não é assim? Não adianta ficar ali malhando na ideia nova, não vai conseguir. É quando você está desreprimido, fazendo associações impensáveis, fazendo migração de conceitos de uma área para outra, é que você acha a solução inspiradora. Então, de acordo com a conscienciologia, o estado de labilidade parapsíquica intelectual cria o abertismo, a flexibilidade mental, que leva a uma autocognição maior e uma descoberta, às vezes, impensada. Está claro para vocês essa solução? Na segunda aula, quem tem interesse mais sobre criatividade também, essa questão de captação de ideias, soluções facilitadoras para o dia a dia, também nós vamos abordar um pouquinho mais sobre criatividade. As influências, nós comentamos isso ao longo do tempo todo, mas sempre é bom lembrar. Nós estamos falando disso desde o primeiro momento que nós começamos aqui, iniciamos o nosso trabalho. As influências extrafísicas na labilidade, outside influences, quer dizer, as influências extrafísicas de fora, elas acontecem o tempo todo. É bom a gente começar a entender, interpretar. Na sua casa, por exemplo, quando toca a campainha do portão, você sabe a diferença da porta, não sabe? No processo da labilidade, tem 1001 campainhas que você não escutou. Quando vê, o cara já está dentro de casa. Entende? Tocou, avisou, você não foi, você não respondeu. Não atendeu aquilo, não foi atrás. Então, a gente fazer o domínio das bioenergias é facilitar esse campo, esse mapeamento da sua sinalética, para você começar a se defender lá no princípio do começo. Não esperar o entornar do caldo. Então, as consciências extrafísicas, elas estão o tempo todo na sua manifestação sadias ou doentes. O que é uma consciência extrafísica? Eu e você amanhã. Está claro? Não tem muito mistério.
Mais dia, menos dia, daqui a 1 ano, daqui a 20, daqui a 40, não sei quando. Ou no dia seguinte, ou hoje, eu não sei. Como é que eu vou saber? Basta estar aqui. Então, veja, se você está aqui, pode não estar a qualquer momento em edição extraordinária, de acordo com a nossa redação. Verdade? Pode. Então, você vê, a situação é séria para todo mundo, porque esse é um ponto de consenso. Por mais que a humanidade tente negar a existência da morte biológica ou da desativação do soma, nós chamamos de dessoma, ela é um fato na nossa vida, e quando não é por um acidente ou alguma coisa, o envelhecimento natural nos faz refletir sobre isso, que é inevitável, nós vamos chegar à finitude física, todos nós. Essa condição, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas que somos, tendo os mesmos interesses. E se os nossos interesses são focados na nossa família, no carro, no emprego, no dinheiro, não sei em quê, o seu sistema de interesses é ele que vai pautar o que você vai fazer depois da vida humana. Vai continuar preso a todos esses processos ou vai à luta? Planejar uma vida melhor, planejar uma vida enriquecida, cheia de novidades, partir para um outro grupo social, étnico, uma profissão diferente. O que você vai planejar? Tem muita gente planejando só a aposentadoria. Não existe aposentadoria. Não existe. É uma ilusão. É um tempo da vida em que você não tem mais o compromisso de sair de casa para prestar o serviço em algum lugar. É a única coisa que muda. Porque a vida segue. Então, você pode planejar a sua próxima vida melhorando o final dessa. É muito inteligente. Existe dentro da estrutura da conscienciologia a estrutura dos chamados colégios invisíveis. Colégios invisíveis são pesquisadores de qualquer parte do Brasil ou do exterior que se interessam por um tema e eles se reúnem virtualmente através de uma plataforma de um site, uma plataforma Moodle dentro de um site, fazem reuniões virtuais, discutem temas, apresentam trabalhos. E 1 ou 2 vezes por ano se reúnem presencialmente em algum lugar. Eu sou consultora de um colégio invisível chamado Dessomatologia. Adivinha o que ele pesquisa? Desativação do soma. Por quê? Eu vou fazer 64 anos, eu estou chegando lá. Qualquer hora dessa, qualquer momento, edição extraordinária. Então, eu preciso entender mais esse mecanismo e o que a gente pode ajudar as pessoas que têm medo da morte. A tanatofobia. O que a gente pode fazer para ajudá-las? Para elas não saírem daqui naquele nível de confusão mental, presas à vida humana, agarradas a um corpo que já está totalmente degenerado, e ali ficar presa, e aquele estado psicótico continua depois da dessoma, dando um trabalhão para todo mundo. Pessoas que não crescem. O medo impede o crescimento, o desenvolvimento, a evolução. E é um tema que ficou feio estudar na vida humana. É muito feio. As pessoas fazem caras, que interessante, sai correndo. Não é? Que tema interessante, é muito bom. Ser consultora, que ótimo. Caixão, lápide, cremação, essas coisas que você entende. Vejam, é um assunto muito sério, extremamente prático, já que é uma das poucas realidades únicas que nós vivemos nessa dimensão, que é o nascimento físico e a morte biológica. A ressoma, renascimento no soma, e a dessoma, a desativação. Vejam só, as influências extrafísicas, elas ocorrem principalmente através do pensamento. É pensamento, emoção, energia. Ela pega a pessoa pelo pensamento ou ideia, vem uma emoção ou um sentimento e descarrega na energia. Então, a correção ou reeducação dos pensamentos, ela é essencial na autodefesa energética. Ela é essencial na correção de maus hábitos que facilitam intrusões extrafísicas. Isso só a própria pessoa pode fazer. Porque o pensamento, nessa dimensão, para nós, ele é invisível, mas ele é perceptível, audível e visível na dimensão extrafísica. Ele forma ideias, plasma coisas. Então, as consciências extrafísicas, mesmo não sendo muito avançadas, elas conseguem perceber esses morfoforma, pensenes, pensamento, sentimento, energia, que tomam forma. Eles plasmam uma realidade para a pessoa. É por isso que quando ela dessoma, ela morre, passa pela morte biológica, ela enxerga aquele mundo mental que ela mesma criou. Ela construiu aquilo durante a vida toda.
Está claro para vocês? Isso não é uma brincadeira e a gente precisa levar muito a sério. Quais são as formas mentais que eu estou plasmando ao meu redor? O que eu vou levar de cenário extrafísico para mim? É o cenário real? Eu estou pronta a encontrar outras consciências? Ou eu vou viver num mundo irreal e muitas vezes patológico, extrafísico? Daí a necessidade da correção. Quem pensou e quem foi pensado? Uma boa parte dos nossos pensamentos são alheios. Ou seja, são captações que a gente fez e não sabe. Então, a maioria foi pensada. Quanto mais a pessoa é emocionalmente insegura, mais ela é pensada e menos ela pensa. Porque ela chama de pensar a reciclagem das ideias de outras pessoas. Ela não pensa por si, não toma suas próprias decisões. Ela não organiza o seu mundo mental. E o vocabulário também, as evocações que nós fazemos com palavras no dia a dia, pesam muito na nossa economia energética. Tem muita gente que está com a economia energética comprometida em função de palavras duras que usa no cotidiano. Existe no meu livro Autocura através da Reconciliação a reeducação do vocabulário. A pessoa cortar expressões negativas e uma série de outras posturas mentais que está ajudando a formar, a plasmar um mundo em torno dela que é predisposto àqueles acidentes, àquelas situações. Então, muito importante. As alterações do humor e a tipologia. As influências energéticas, elas são de todo lado, ambientais, interpessoais, intoxicações, e os sintomas comuns são esses, ó. Exaustão súbita, peso na cabeça e ombros, pressão ou dor na nuca, confusão mental, ansiedade, impulsividade, intempestividade, tempestade em um copo d'água, sonolência súbita, irritabilidade, e assim vai. Então, o quadro a gente já conhece, os sinais são esses. Quando eles despontam, a gente já tem que começar a tomar providências. Se possível, muito antes, fazendo a reeducação. Só que a reeducação é lenta. E nós precisamos estar toda hora refazendo incansavelmente essa condição. Eu separei alguns tipos, mas não se enquadrem forçosamente em nenhum deles. Eu tive que classificar, toda classificação degrada alguém ou alguma coisa. Mas ela é necessária por causa da organização. Então, a gente classificou os tipos comuns com os quais eu lidei e tinha, de alguma forma, eu teria que dar um tipo de organização para essas pessoas. Então, eu coloquei. Essa pessoa, vamos supor, no trabalho ou na família, vamos colocar as duas situações num contexto social nosso. A personalidade proativa com tendência mais pacifista. Ela tem iniciativas, contribuições, participação social não antagônica. Então, a pessoa está ali predisposta, topa a parada, entra no lance, participa, mas ela apresenta alto índice de labilidade. Ela pode apresentar uma alta capacidade criativa e ela pode apresentar dificuldades com desassimilação. Ela não sabe desassimilar as cargas. Olha, vejam, ela é criativa, ela é pacifista, ela não quer briga com ninguém, mas tem labilidade. Tá claro? Então, ela apresenta essa capacidade criativa alta, mas não sabe desassimilar, se dispersa com facilidade, sofre da síndrome da dispersão consciencial. Borboleta pula de um galho para o outro, pensamento de criança. Não consegue fazer a retilinearidade, o foco, ela não tem um foco. Ela precisa reeducar o foco para que a criatividade seja de alto nível. Então, essa pessoa apresenta também procrastinação. Geralmente, ela deixa para a semana que vem, depois ela faz, ela vive num mundo meio de poesia, assim, vai deixando, vamos ver o que acontece, eu vivo no fluxo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não dá certo. A pessoa vai ver que o preço é muito alto. Isso é negligência. Então, o que adianta ela ter uma alta capacidade criativa se ela tem um alto índice de labilidade e nem sempre boas companhias extrafísicas? Ela pode estar um dia muito inspirada, muito bem acompanhada extrafisicamente, até de amparador, falar coisas muito coerentes, e daqui a 2 dias ela pira, ela fica azeda, fala qualquer coisa, joga fogo, gasolina numa reunião e põe tudo a perder. Então, é difícil lidar no ambiente com essa pessoa. O fato dela ser muito criativa vai chegar uma hora que não vai ser mais razão para que ela seja, vamos dizer, compreendida dentro desse contexto. Ela vai ter que se reeducar, mais dia menos dia. Ela aqui, volto, ela segue o vento a favor. Se tudo estiver bem, ela também fica. É um perigo. Desculpa.
Aqui, 2, tipo 2. É um proativo com tendência belicista, antagônica. Aí, então, juntou a fome com a vontade de comer. A presença da pessoa, ela tem também um alto índice de labilidade, pode apresentar alta capacidade criativa. Mas ela também tem dificuldade com a desassimilação, se desmotiva com a maior facilidade, porque é o fogo de palha, aquela coisa do entusiasmo, é uma vontade emocional. Se ela gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela não fica. Ela mua, enjoa e vai embora. Ela também apresenta facilidade para somatizar o ambiente extrafísico. Ela apresenta sintomas, ela fica com enjoo, dor de cabeça, se sente mal na reunião, passa mal. Ela começa a somatizar, ela assimila aquilo e somatiza. Então, vive com algumas doenças diversas, que não sabe explicar, não tem uma fonte muito clara, mas vem desse comportamento aqui, belicista e antagônico, ela faz afinidade com as consciências extrafísicas doentes do mesmo padrão. Então, vejam só, essa pessoa, ela merece atenção, que ela também não sabe desassimilar, ela se desmotiva e ela somatiza. Ela segue o sopro da brisa rajada do vento ou turbilhão do tornado. Se bater um sudoeste, ela vai, se bater uma brisa leve, ela também vai. Ela, então, não consegue ter uma escolha, ela não faz a crítica sobre os dois tipos de atuação que ela tem. Ela é bifronte. Então, é importante a gente observar esse tipo de personalidade. A gente sabe que juntando um pedacinho de cada um dá nós, né? Então, é a proposta que eu faço para você. Faça um mosaico bem criativo para a sua parte, que eu faço a minha. Passivo, a pessoa passiva. Nós estávamos falando dos proativos, agora estamos falando dos passivos. Passivo, fica quieto lá. Com tendência belicista. Ele é um guerreiro, uma guerreira, mas quietinha, faz aquela cara da menininha, tal, tudo bem e tal. Nhaque. Alto índice de labilidade. Dissimulada. E aprendeu aquilo, acha que aquilo é correto. Tem que fazer a carinha, tudo mais, mas nhaque, se bobear. Alto índice de labilidade pode apresentar média capacidade criativa, porque também a capacidade criativa, para nós, dentro da nossa pesquisa, está ligada à proatividade. A jogar, arriscar, errar e acertar. Se tem muita retranca, a criatividade também fica presa, ela não sai com tanta facilidade. Quais são os aspectos que merecem atenção? Se intoxica à toa, fica obnubilado, quer dizer, perde a realidade do espaço. De vez em quando está aéreo, voando, você fala, ei, fulano, como assim? Oi? Anybody home? Tem alguém em casa? Porque a pessoa some. Ela sai ali naquele devaneio, autoinduzido, e não consegue raciocinar. E ela também somatiza, ela segue a maré. Tem hora que a maré sobe, tem hora que a maré desce. Então, você tem que ver em que dia que ela está, desse contexto, em que momento ela está. É o nosso tipo 3. E nós vamos ver, o tipo 4, que é esse aqui, ele é passivo, com tendência pacifista, e ele tem falta de iniciativa. Mas ele tem uma omissão que não é antagônica, ele não está contra nada, mas ele também não fala o que está pensando. Fica ali aquela cara de paisagem total, paisagem zen. Aquilo ali, naquele mundo, você não consegue extrair uma única expressão. E a pessoa está lá, mas ela tem uma omissão não antagônica, ela é pacífica. Médio índice de labilidade, mas ela também tem uma baixa capacidade criativa. Ela se omite em tudo. Não tem uma expressão, tem uma espécie assim de uma apatia. E ela apresenta baixa desassimilação, também não consegue, tendência à depressão. É o tipo que mais, basicamente, se compromete com a questão do humor. Cai à toa, porque somatiza também. Esse, então, tem mais predisposição a achaques, mazelas, dificuldades, nesse contexto da saúde. Ela segue as calmarias, ela vive mais ou menos em banho-maria. Pessoa que vive em banho-maria, você sabe, nem quente, nem frio. Está ali. Está ali, é igual pudim de leite condensado, leva a tarde inteira em banho-maria para fazer, não é? É assim, fica igual ali, aquele pudim, ali, quieta. Não compromete, mas também não soma. Nós temos que ver como é que nós vamos resolver essa questão. Então, nós vamos estudar esse tema, cada um vai procurar fazer a sua análise, né? Nós vamos ter aí, além de 2 horas do almoço, nós vamos ter um bom tempo para refletir, o material está com vocês vão levar para casa, e eu vou pedir
a minha colega professora Eliana para dar uns avisos, mas antes queria saber, está tudo certo, gente? Tudo beleza? Estão morrendo de fome?